Será que teve início a guerra, já pré-anunciada pelo canal Alvinegro dentro do Galo? Presidente versus ex-presidente? O que será que vai ser do Galo? Isso tudo eu te explico, você sabe, né? Logo depois da vinheta. Vem comigo. Devotos! Sejam bem-vindos ao canal Alvinegro. Eu sou André Episode, estou com mais um vídeo aqui para vocês de bastidores, né? E é um vídeo muito interessante. Mas antes quero te avisar o seguinte. Acabo de inaugurar uma nova fase aí do canal Alvinegro. Estou sorteando uma camisa oficial do Atlético e um boné oficial do Atlético, né? No canal. O que você precisa fazer para concorrer a esse sorteio? Você precisa estar inscrito aqui. Se inscreva no canal Alvinegro, que você participará de um sorteio de uma camisa oficial do Atlético e um boné. Sorteio esse que vai acontecer dia 30 de abril, às 20 horas, pelo Twitter. Então, se você quer acompanhar isso, vai lá no meu Twitter. Vou pôr ele na tela para vocês agora. Tá aí, ó. @RapsoldAndré. Se inscreva lá no Twitter para que você possa acompanhar o sorteio ao vivo no dia 30. Galera, vou sortear e essa camisa vai ter o seu nome ou o nome de quem você quiser. Se você quiser presentear, se você quiser colocar seu nome, até meu nome você pode pôr. É sua a camisa. Então se aproveite, né? E se inscreva aqui no canal Alvinegro. Você que vê o vídeo só pelo WhatsApp, recebe de outro link, só clica e fica vendo, não se inscreve. Aproveite e se inscreva, porque você vai concorrer ou a essa camisa ou a esse boné, né? Um dos dois, quem sabe, você que leva, né? E galera, muito obrigado, sejam bem-vindos ao canal Alvinegro. Vamos voltar para a capa aqui, ó. A guerra começou, Ricardo Guimarães de um lado, Rubens Menin e Sete Câmara versus Calil e Castelar. Gente, vamos dar nome para todo mundo aqui, né, para vocês entenderem, depois eu vou explicar o contexto histórico. Este daqui que aparece ao meu lado, tá, é o Castelar, tá me tampando, nem vai ter problema não. Este é o Castelar. Castelar é presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, tá certo? Temos aí o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, é o outro aí, do outro lado. E contra eles temos aí, né, vamos lá, Rubens Menin, tá aí na tela, Ricardo Guimarães e, por fim, o presidente atual do Atlético, Sérgio Sete Câmara. Lembrando que Ricardo Guimarães, que aparece na tela, e Rubens Menin são os investidores e eles também são, como é que eu vou chamar? Conselheiros nato, aqueles conselheiros eternos do Atlético, né? Que o Atlético tem os conselheiros que se elege e tudo mais, eles são aqueles eternos, né? E galera, eu não pedi para vocês, mas eu vou pedir agora, né? Deixa o seu like aí, me colabora com o seu like, que seu like ajuda muito no crescimento do canal. Por que eu fico pedindo like, gente? Para poder o vídeo ser indicado pelo YouTube. E vou pedir para você o seguinte, comentar aqui embaixo a sua opinião sobre tudo que eu vou falar. Galera, tudo começou pelo seguinte, tudo que eu vou contar para vocês são conversas de bastidores que tem dentro do Atlético, tá? É coisas que a gente escuta, tá certo? A gente escuta um pedacinho aqui, escuta outro pedacinho aqui, você vai juntando e você consegue formar tudo que está acontecendo. Então vamos lá. Tudo começou, o Alexandre Calil saiu, né? Passou a bandeira para o Daniel Nepomuceno, Daniel para o Nepomuceno, grupo dele, né? Passou para o Sete Câmara. Calil apoiou o Sérgio Sete Câmara. Até aí tudo bem? Ok. Sérgio Sete Câmara entrou no Atlético. Porém, gente, a verdade é o seguinte, as famílias imperiais todas lá estão, né, lá dentro do Atlético. E o Sérgio Sete Câmara começou a minar alguns cargos que eram de pessoas da confiança do Calil. Ou seja, começou a tirar cargos chaves do Atlético que pertenciam ao clero, né, ao poder de Calil, né, aquela turma do Calil. Ele começou a tirar esses cargos por pessoas da confiança dele. Isso já enervou muito o Calil. O Calil não gostou de pessoas da sua confiança, que ele entendia que faziam um excelente trabalho dentro do Atlético, saíram. Com isso, meus queridos amigos, devotos, o que aconteceu? Calil se distanciou de Sérgio Sete Câmara. Se distanciou. Tinha prefeitura, mandato com pau comendo,
coisas, né? A vida estava acontecendo para Alexandre Calil dentro da prefeitura de Belo Horizonte. Perfeito? Perfeito. Aí, o que aconteceu? Sérgio Sete Câmara foi tomando mais controle. E Calil foi ficando de lado. Só que aí teve a eleição do Conselho Deliberativo do Atlético, na qual Castelar foi o eleito, né? Nome da dita posição, né, do Atlético. Só que Alexandre Calil não foi nem votar isso claramente era uma resposta ao que estava acontecendo do entendimento do Calil. O Calil disse em uma entrevista ao Jaircy Carvalho que há pessoas dentro do Atlético que nem deveriam estar lá. Ele não explicou, ele não pontuou, ele não falou nada. Perfeito? Vamos acompanhando meu raciocínio para você entender tudo que eu estou dizendo. Após isso, passou-se um tempo, né, e tudo mais, não após essa entrevista, sim após a eleição do Conselho Deliberativo. E aí aconteceu o seguinte. Vocês conhecem Felipe Calil? É esse cara aqui que está na tela. Felipe Calil era médico ortopedista do Atlético. Ele era da equipe do Dr. Ney. Felipe Calil soube, não sei como, que Ricardo Guimarães, vamos pôr a foto do Ricardo Guimarães, tinha pedido a cabeça dele no conselho. Quem disse isso não é André Repsoldi, foi o próprio Felipe Calil. Tá certo, amigos, devotos? Foi o próprio Felipe Calil que tornou isso público, tá? Isso daí nem eu sabia, ninguém me contou sobre isso. Só depois que o Felipe Calil pôs isso na imprensa que a gente descobriu. Aí, Felipe Calil diz que Sérgio Sete Câmara, o Castelar e o vice-presidente, me sumiu agora o nome, confirmaram a versão. Ricardo Guimarães negou que fez isso, mas em uma entrevista ao Globo Esporte, né, ao Globo Minas, né, ele disse o seguinte, abre aspas, nunca disse, blá, 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 mas deixar claro que não tem ninguém da minha família trabalhando no Atlético. Ou seja, ele nega que tenha pedido a cabeça do Felipe Calil, mas deu uma alfinetada no clã Calil, né, nos apoiadores Calil. O que isso significou para o Calil? Calil foi e deu uma entrevista para o Jaircy depois disso e falou o que eu disse para vocês mais cedo, que muita gente que está no Atlético nem deveria estar lá. Calil e Ricardo Guimarães estavam em um afastamento, né, por motivos aí a mim desconhecidos, mas imagino eu que seja essa questão do Ricardo Guimarães estar, né, pedindo a cabeça de pessoas que eram da confiança dele, enfim, talvez para aumentar o seu poder ou não. E aí, depois eu vou dar minha opinião sobre isso tudo, surgiu esta reportagem aqui do Kaiser, e o Kaiser posta o seguinte, vamos lá, Kaiser do Super Esportes, né? O Túlio Kaiser posta o seguinte, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Castelar, já mostrei a foto para vocês, deve se reunir com Calil em breve. A tendência é que ele concorra contra Sete Câmara pela presidência em dezembro. Matéria do Super Esportes, Castelar Guimarães ganha força para a disputa da presidência do Atlético e deve se reunir com Calil. Fechei. Senhoras e senhores, a guerra está aberta, na minha opinião. Está aí a capa, a guerra começou depois disso. Senhores, Castelar é presidente do conselho e ele é ligado até essa reportagem, era ligado ao Sérgio Sete Câmara. O Calil é um cara muito poderoso do Atlético, dentro da torcida do Atlético, ele é poderosíssimo e a folha caiu, o pau está aberto. O que isso significa para muitos? Vou dar as duas versões, tá? A primeira versão é a seguinte, tanto o Rubens Menin, quanto o Ricardo Guimarães, quanto o Sérgio Sete Câmara, eles têm um projeto de longo prazo para o Atlético, investimentos, gente investindo dinheiro lá dentro muito pesadamente, principalmente o Rubens Menin. Já o Castelar, eu acho que ele viu isso como uma oportunidade para ele, que diante do clã Calil está brigado com o clã Anne Guimarães, e eu falo com vocês que o Sérgio Sete Câmara está nesse fogo cruzado, na minha opinião. O Sérgio Sete Câmara não queria essa briga, porque ele sabe que a força que o Calil ainda tem dentro do conselho do Atlético, aqueles conselheiros que votam, né? Votam tudo, votam orçamento, votam falar se aquele balanço está certo ou errado. O balanço passado foi aprovado, o balanço do Atlético passado foi aprovado praticamente unânime.
Vamos ver como é que vai sair esse balanço. Gravem isso que eu estou falando. E aí, galera, dando continuidade a isso tudo aqui que eu estou falando para vocês, vai ser uma briga boa. Eu vou dar 2 pontos. Primeiro ponto, de quem tem dinheiro. Eu não acho bom você brigar com quem tem dinheiro. Você tem que estar muito bem preparado, politicamente, estruturalmente, mentalmente. Não sei se o Calil vai levar essa briga adiante. Aí você vai me perguntar, por que, Rhapsody, que você não acha que o Calil vai levar essa briga adiante? Ó, o que eu sei é que o Calil quer ser governador. Hoje prefeito, ele quer ser candidato à reeleição, né, vai ser, e quer sair para governador. E eu acho muito complicado ele brigar com os donos do dinheiro, apesar do povo gostar muito do Calil, muito mesmo. Acho muito complicado ele brigar com os donos do dinheiro numa época de eleição. Principalmente numa época que o dinheiro vai estar mais escasso do que nunca devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, é sensivelmente complicado esse racha político. Eu, André, sinceramente acho que talvez, né, não vou te dar porcentagem porque eu tenho que, né, a notícia é hoje à noite, eu tenho que conversar com muita gente, com esse coronavírus está difícil, que essas pessoas podem sentar lá na frente e conversar. Mas neste momento a guerra está aberta. E se o Castelar procurar o Calil e o Calil apoiar ele, o conselho vai se dividir. Mas, mesmo dividido, eu acho que o Sete Câmara ainda vai ter a maioria. Principalmente pela força do Ricardo Guimarães, tem como empresário, gestor, banco, né? E o Menin tem como grande empresário. Ó, gente, o Menin tem uma construtora de luxo, um banco e uma rede de televisão agora, a CNN. Ricardo Guimarães tem vários bancos, vários empreendimentos, fazendas, enfim, a família Anne Guimarães, não é só o Ricardo, não, a família Anne Guimarães é poderosíssima. Eu, salvo engano, entendo que a família Anne Guimarães é uma das mais poderosas da América do Sul em questão financeira. Ricardo Guimarães, que é um cara muito discreto, tá certo ele? Cara, né? Então essas brigas estão abertas. O Atlético, como os antigos diziam, né? Os antigos diziam, cara, o pau vai quebrar. Aí já sou eu falando, o pau vai quebrar. Agora, a eleição tá aí. Será que o Calil vai querer fazer uma briga com 2 conglomerados financeiros? E será que o Calil tá certo? Eu não sei a quantidade de familiar, de gente que o Calil põe lá no Atlético, ninguém sabe. Minha opinião para vocês é o seguinte, eu acho muito boa essa briga acontecer. Você sabe por quê, amigo? Vou explicar para vocês o porquê. Muitos vão me criticar, você quer rachar o Atlético, não é nada disso. Eu penso é o seguinte, se Calil é sério, se Castelar é sério, se Sete Câmara é sério, se Ricardo Guimarães é sério, se Menin é sério, eles podem ter divergências de opinião, não tem problema nenhum. Se todos são homens sérios, quem perder vai fiscalizar o outro de forma séria. Não é igual essa balbúrdia que é a nossa política aqui, que é oposição e oposição se batem por bater, mesmo um estando certo, outro estando certo, enfim. O que eu acho é que o Atlético sim precisa de alguém para vigiar as contas do Atlético, sabe? O Márcio Cadá, que foi um cara que era conselheiro do Atlético, ele questionou o balanço, não conseguiu ganhar mais para conselheiro. Será por quê? Porque o cara questionou o balanço, unanimemente aprovado praticamente, acho que teve um voto contra. Então, assim, a minha opinião é que oposição é bom, porque se é feita por gente séria aplaude quando tá certo e martela quando tá errado. E isso é a minha opinião. Então, antes que você brigue comigo, você quer rachar o Atlético? Não. Eu quero, já que eu não posso, você que está aí do outro lado da tela não pode fiscalizar o Atlético, porque o Atlético é uma associação totalmente fechada lá entre conselheiros e tudo, que estes que estão lá dentro fiscalizem de verdade, que mostrem as contas, que a coisa seja bem feita. Ah, Rhapsody, você fica do lado do Calil ou do Sérgio Sete Câmara? Nesse momento, ó, pra você ver como é que eu sou. Eu voto, se eu fosse votante, né, eu não sou, votaria no Sérgio Sete Câmara. A não ser que apareça aí alguma coisa muito bizarra. E para prefeito, cara, eu tô agarrado com o Calil, eu acho que ele tá fazendo uma excelente prefeitura. Então, assim, a minha opinião eu quero alguém fiscalizando o Atlético e ter uma oposição, em vez de todo mundo só aplaudir, ter gente lá para vigiar, eu acho que só vai trazer crescimento ao Atlético, porque ninguém vai fazer mais bobagem. As bobagens vão ser fiscalizadas. Então o cara, antes de tomar uma atitude, fazer uma bobagem, ele vai pensar 10 vezes. Então, devotos, a minha opinião é essa. Convido vocês de novo
Ah, que você que não está inscrito no canal, se inscrever aqui para concorrer à camisa oficial do Atlético, é o boné do Atlético. Quer ver o sorteio? Tem que ir lá no Twitter, não tem jeito, tem que ir lá no Twitter, tá certo? Tá aí o meu Twitter, @RapsoldAndré. É lá que você vai ficar sabendo quem ganhou. Eu não vou anunciar aqui no canal o vencedor. O vencedor vai ser anunciado lá no Twitter. E se ele não ficar sabendo, vai perder, eu vou passar pro próximo. Então vão lá no Twitter, né? Ah, Rapsold, eu não tenho Twitter. Faz um Twitter, meu filho. Você tem um celular, baixa o aplicativo, faz um Twitter e me segue. Tá aí na tela de novo, ó. @RapsoldAndré, não dá erro não. Tem na descrição do vídeo aqui o meu Twitter. É só você ir lá, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, tá? E ó, fica em casa, hein? Fica bem. Até segunda ordem. Quando mandar a gente sair, nós saímos, que nós somos doidos pra sair de casa. Valeu!